A força da unidade. Como viver em harmonia com o corpo de Cristo. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo e, individualmente, membros uns dos outros. Romanos 12, 4, 5. Olá e seja bem-vindo ao nosso estudo bíblico semanal no canal Ecos do Leão. Hoje, o mundo parece mais fragmentado do que nunca. Vivemos tempos onde a polarização e o individualismo criam barreiras, distanciando pessoas e gerando conflitos. Lembro-me de uma vez, em minha própria comunidade, como um desentendimento simples sobre a organização de um evento quase desfez anos de colaboração. Havia murmúrios, lados se formando e o entusiasmo murchava. Mas então, algumas vozes se levantaram não para culpar, mas para ouvir e propor. Aquele pequeno ato de buscar a compreensão, de ceder um pouco e de valorizar o elo que nos unia, transformou a crise em uma oportunidade. Não só o evento aconteceu, mas a união se solidificou de um modo surpreendente. O contraste entre a desunião inicial e a força que ressurgiu foi notável, mostrando o poder de nos conectarmos. É exatamente sobre essa força que vamos refletir hoje. Convido você a pensar sobre a força da unidade, como viver em harmonia com o corpo de Cristo. Assim como o corpo humano, a Igreja, o corpo de Cristo, é um organismo vivo, feito de muitas partes, cada uma com sua própria função vital, mas todas dependentes umas das outras. A verdadeira riqueza está em como nos conectamos. Ao longo desta discussão, nos guiará a sabedoria das Escrituras, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo e, individualmente, membros uns dos outros. Romanos 12, 4, 5. Que esta verdade ressoe em nossos corações e desde já quero pedir sua participação. Deixe nos comentários. Nós somos um em Cristo, unidos pelo amor, fortalecidos pela diversidade e impulsionados pelo propósito divino. Que a nossa unidade seja um farol de esperança, irradiando a luz do Evangelho em cada canto da terra. Amém. Sua voz é uma parte essencial dessa conversa. Após essa primeira reflexão sobre o valor da conexão, vamos agora explorar mais a fundo a imagem que nos é apresentada. A metáfora do corpo. Pense no seu próprio corpo. Ele é uma maravilha de coordenação e interdependência. Você consegue ver sem os olhos, escutar sem os ouvidos, segurar um objeto sem as mãos? Claro que não. Cada órgão, cada célula desempenha um papel específico. Se seus olhos estão focados em um ponto, suas mãos podem estar agindo, suas pernas se movendo, e tudo isso acontece em sincronia, sem que você precise pensar conscientemente em cada parte. Um simples passo exige a colaboração de músculos, ossos, nervos e o cérebro trabalhando em perfeito arranjo. Dentro da Igreja, a analogia é igualmente precisa. Cada um de nós é uma parte desse corpo espiritual, o corpo de Cristo. E possuímos funções únicas, mas igualmente importantes. Talvez você seja como o olho, com o dom de discernir, de ver a direção e a necessidade. Ou talvez você seja como a mão, com a habilidade de agir, de servir, de construir. Pode ser que você seja como o pé, com a capacidade de levar a mensagem, de estar presente, de caminhar ao lado. O ponto central é que nenhuma parte pode se declarar superior ou dispensável. O dedo mindinho é tão vital para o equilíbrio e a função da mão quanto o polegar. A saúde de um corpo depende da contribuição de cada componente. Se um órgão falha, o organismo inteiro sofre. Da mesma forma, em nossa comunidade de fé, a ausência ou o mau funcionamento de um membro afeta todos os outros. A beleza dessa metáfora reside na imagem de um todo harmonioso, onde cada dom e talento individual converge para um propósito comum.
Para visualizar isso, imagine o complexo sistema circulatório, nervoso e esquelético operando juntos para permitir que uma pessoa corra uma maratona. É essa mesma interconexão e dependência mútua que nos torna fortes e eficazes enquanto corpo. Se a metáfora do corpo nos revela a interdependência, ela também nos aponta para uma verdade fundamental. A unidade não é sinônimo de uniformidade. Pelo contrário, a diversidade é a essência da vitalidade do corpo de Cristo. Seres humanos não são clones. Somos únicos, com personalidades distintas, experiências de vida variadas e uma gama vasta de talentos e aptidões. Tentar encaixar todos em um único molde seria empobrecedor e ineficaz. Imagine uma orquestra composta apenas por violinos. Seria um som belo, talvez, mas careceria da riqueza e da profundidade que trombetes, tambores, flautas e violoncelos adicionam. É a mistura dos sons, a união de timbres diferentes que cria a sinfonia. Na vida cristã, ocorre o mesmo. Alguém com grande habilidade em ensinar e explicar as Escrituras pode não ter a mesma facilidade para organizar eventos, e vice-versa. Ambos são necessários. Pense em um projeto, em um ambiente de trabalho. Uma pessoa pode ser dotada de uma mente criativa, gerando ideias inovadoras, mas talvez precise do apoio de outra, com foco analítico, para transformar essas ideias em um plano estruturado e viável. Ou em uma comunidade onde alguém se destaca por sua capacidade de acolher e ouvir, enquanto outra pessoa tem o dom de liderar ações práticas para ajudar os necessitados. Ambos os papéis, tão diferentes, se complementam e ampliam o impacto coletivo. Em vez de buscar a igualdade de dons ou a padronização de comportamentos, somos convidados a valorizar essa pluralidade. Cada pessoa traz uma peça única para o mosaico, e é na celebração dessas singularidades que descobrimos a plenitude e a verdadeira potência do corpo. Aprender uns com os outros, reconhecendo o valor que cada um adiciona, nos torna mais ricos, mais completos e mais capazes de manifestar o propósito divino. Se a diversidade é uma riqueza, existem elementos que atuam como venenos, minando essa estrutura robusta que estamos construindo. Infelizmente, no coração das comunidades e mesmo dentro da fé, surgem comportamentos que deterioram a coesão. O orgulho, que eleva o ego e ofusca a visão do outro, é um deles. A inveja, que compara e deseja o que o próximo possui, corrói a admiração mútua. A competição desmedida, que prioriza a vitória individual sobre o bem coletivo, fragmenta os laços. Críticas destrutivas, murmurações e a propagação de boatos agem como ácidos, dissolvendo a confiança e a estima. E talvez o mais insidioso, a falta de perdão, que mantém feridas abertas e impede a cura. Esses sentimentos e atitudes são como agentes nocivos, invisíveis no início, mas com potencial devastador. Imagine um organismo vibrante, onde de repente células desonestas começam a se reproduzir sem controle, atacando os tecidos saudáveis e desorganizando todo o sistema. Essa é uma imagem clara do que acontece quando a discórdia se instala. Em vez de colaboração, há atrito. Em vez de apoio, há distanciamento. Quando essas influências negativas ganham espaço, o corpo de crentes perde sua vitalidade. Sua capacidade de cumprir a missão divina fica comprometida. A mensagem que deveria ser transmitida ao mundo se enfraquece e a própria estrutura se torna frágil. Reconhecer esses intrusos é o primeiro passo para protegermos nossa comunhão e assegurarmos que a saúde do conjunto prevaleça. Para contrapor os fatores que corroem a comunhão e restaurar a vitalidade de nossa coletividade, precisamos de um alicerce inabalável, o amor desinteressado. Estamos falando do amor ágape, a afeição divina que nos foi demonstrada, um afeto que não se baseia no mérito, mas na pura benevolência.
É esse tipo de amor que forma o elo mais resistente, a liga que solidifica toda a estrutura do nosso agir conjunto. É através do ágape que somos capazes de sustentar uns aos outros nas imperfeições, compreendendo que cada pessoa possui suas vulnerabilidades. É o amor que nos habilita a relevar as falhas, a estender a mão e a oferecer o perdão quando a amizade é posta à prova. O ágape se manifesta de forma prática em nosso cotidiano, e seus frutos são evidentes. Pense no contexto familiar. É o amor paciente que permite aos pais educar com serenidade, mesmo diante de desafios comportamentais dos filhos. No ambiente profissional, a bondade se reflete em um colega que voluntariamente oferece ajuda em uma tarefa complexa, sem esperar algo em troca. A humildade se evidencia quando alguém reconhece que não possui todas as respostas e busca a contribuição do grupo. E o perdão genuíno, aquele que libera a si e ao outro, permite que relacionamentos abalados sejam reconstruídos com uma base ainda mais firme. O amor ágape não é um sentimento passivo, ele é ativo, transformador, a força motriz que nos impulsiona a viver em verdadeira harmonia e a superar qualquer obstáculo que se interponha à nossa coexistência. Com o amor ágape como nosso fundamento, a próxima peça essencial para edificar uma coexistência harmoniosa é a atitude de modéstia e o espírito de doação. A modéstia, ou humildade, é o entendimento claro de que nossa participação é uma fração do todo. Não somos a totalidade da comunidade, mas uma parte valiosa dela, e essa perspectiva nos liberta da autoimportância. Reconhecer que cada indivíduo contribui para o propósito maior nos impede de buscar os holofotes e nos motiva a apoiar quem está ao nosso lado. Essa postura modesta nos impulsiona a servir. Estar pronto a auxiliar o próximo, a priorizar as necessidades dos outros sobre as nossas, é a manifestação visível de um coração humilde. Não se trata de anular a si mesmo, mas de compreender que a verdadeira grandiosidade reside em edificar a todos. Existem inúmeras narrativas inspiradoras sobre como líderes demonstraram essa união de modéstia e serviço, deixando um legado duradouro. Pense em uma figura histórica que, apesar de sua posição, se dedicava a tarefas simples, como lavar os pés de seus seguidores, demonstrando que não há serviço pequeno quando o coração é genuíno. Ou em um empreendedor que, ao invés de apenas dar ordens, arregaça as mangas e trabalha lado a lado com sua equipe, inspirando lealdade e dedicação. A liderança mais eficaz, dentro ou fora do contexto da fé, frequentemente nasce de um espírito que busca elevar os demais, colocando o bem-estar coletivo acima do status pessoal. É essa postura que destrava um ambiente de colaboração e verdadeira harmonia. Apesar do amor altruísta e da atitude de servir, a imperfeição humana torna inevitável que desentendimentos e mágoas ocorram. Nesses momentos, para que a coexistência genuína seja mantida e a estrutura da união não se desfaça, a prática do perdão se torna indispensável. Perdoar não é um ato fácil. Muitas vezes exige um esforço consciente e uma superação de ressentimentos que podem parecer justificados. Contudo, é um caminho vital para a cura individual e para a reconstrução das relações. O processo de perdoar envolve reconhecer a dor, mas escolher liberar o ofensor e, principalmente, a si mesmo da amargura. Começa com uma decisão interna de não mais se prender ao passado. Praticamente, isso pode significar iniciar um diálogo honesto e vulnerável, onde as partes expressam seus sentimentos sem acusações. É sobre ouvir sem interrupção, buscando compreender a perspectiva do outro. Em seguida, vem o momento de expressar o desejo de superação e, se possível, de pedir desculpas pela própria parte no conflito, por menor que seja. A reconciliação, então, floresce dessa abertura mútua.
Ao longo da história e em contextos contemporâneos, testemunhamos a capacidade transformadora do perdão. Pessoas que viveram conflitos familiares intensos ou desacordos profissionais profundos encontraram uma paz renovada ao escolherem essa via. Houve, por exemplo, o caso de duas irmãs que, após anos de silêncio devido a uma herança, decidiram conversar abertamente, lembrando-se do laço fraterno que as unia. A jornada foi desafiadora, mas culminou na restauração de um vínculo que parecia perdido para sempre. Suas vidas e a dinâmica familiar foram completamente restauradas pela decisão de perdoar. Essas experiências revelam que, embora o caminho possa ser árduo, a recompensa de uma unidade restabelecida é imensurável, trazendo não apenas paz, mas um vigor renovado para a coletividade. A restauração da união e a manutenção de uma comunidade forte dependem, em grande parte, da habilidade de seus componentes de se conectar de maneira significativa. Aqui, a comunicação eficiente e a capacidade de se colocar no lugar do outro atuam como pilares fundamentais, construindo as ligações que permitem o florescimento da compreensão mútua. Uma comunicação eficaz não se resume a apenas falar. Ela envolve uma escuta ativa e atenta. Isso significa não apenas ouvir as palavras, mas perceber o que está por trás delas, as emoções e as intenções. A escuta ativa pode ser aprimorada por técnicas simples. Mantenha contato visual, acene com a cabeça para indicar que está acompanhando e evite interromper. Após a fala do outro, você pode parafrasear o que ouviu para confirmar o entendimento. Por exemplo, dizer: "Pelo que entendi, você está sentindo frustração porque o prazo não foi cumprido, é isso?" Isso demonstra respeito e assegura que a mensagem foi recebida corretamente. A empatia, por sua vez, é a aptidão para sentir com o outro, para imaginar-se em sua posição. Não é necessário concordar com tudo, mas buscar compreender a origem dos sentimentos e pensamentos alheios. Para desenvolver a empatia, podemos praticar o exercício de trocar de sapatos mentalmente. Antes de reagir a uma situação, pare e questione: como eu me sentiria se estivesse vivendo essa experiência? Quais seriam minhas preocupações? Essa pausa reflexiva transforma a forma como interagimos. Expressar os próprios sentimentos de forma clara e respeitosa, usando eu em vez de você, para evitar acusações. Exemplo: eu me senti ignorado quando, ao invés de você me ignorou quando, também é uma prática valiosa. Ao aprimorarmos essas habilidades, construímos pontes sólidas de entendimento e respeito recíproco. Com as ferramentas da comunicação efetiva e da empatia a postos, é fascinante observar como a conexão se manifesta em cenários distintos. A união, em sua essência, não é apenas um conceito, mas uma prática diária que molda o comportamento em diferentes esferas da vida. No ambiente familiar, por exemplo, pais têm a chance de educar seus filhos sobre a importância de valorizar as singularidades. Ao invés de reprimir diferenças de personalidade entre irmãos, podem encorajar o apoio mútuo, mostrando como cada um possui qualidades únicas que enriquecem o lar. Quando surgem conflitos infantis, os pais podem guiar seus filhos a verbalizar sentimentos e buscar soluções pacíficas, como compartilhar brinquedos ou revezar o uso de algo, ensinando desde cedo a conciliação. Na comunidade de fé, a união se revela no amparo recíproco. Quando um membro enfrenta uma doença, uma perda ou uma crise financeira, outros se mobilizam para oferecer ajuda prática, seja preparando refeições, realizando visitas ou fornecendo apoio material. Um grupo de vizinhos se une para revitalizar uma praça local, combinando habilidades diversas. Um cuida do paisagismo, outro organiza a coleta de fundos e um terceiro gerencia a equipe voluntária. Essas ações tangíveis demonstram a potência da solidariedade. No local de trabalho, uma equipe que opera em sintonia alcança resultados superiores.
Um projeto complexo é dividido em etapas, e cada colega, com sua especialização, contribui para a meta comum, celebrando as conquistas em conjunto. Pessoas que vivenciam esses contextos confirmam o poder transformador dessa sinergia, testemunhando uma atmosfera mais leve, produtiva e gratificante. A união, assim, é vivida e sentida, trazendo benefícios concretos a todos os envolvidos. Mesmo com as melhores intenções e ferramentas de entendimento, a convivência apresenta desafios. Diferenças surgem naturalmente. Visões culturais, perspectivas políticas ou interpretações teológicas variadas. Tais divergências podem, se mal gerenciadas, minar a estrutura que buscamos. A chave para superar esses entraves reside na sabedoria e no afeto. Quando confrontados com opiniões distintas na fé, é vital lembrar de Filipenses 2:3-4. Nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas com humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também o que é dos outros. Isso nos orienta a priorizar o próximo e o bem-estar coletivo. Em vez de focar nas fissuras, nossa energia deve ser direcionada para os elos. O que nos une como seguidores? Certamente é mais profundo que qualquer desavença superficial. É essencial praticar a escuta respeitosa, buscar o terreno comum e, acima de tudo, revestir-nos de caridade, como exorta Colossenses 3:14. Acima de tudo, porém, estejam revestidos do amor, que é o vínculo da perfeição. Assim, transformamos potenciais rupturas em oportunidades para demonstrar a força do nosso propósito comum. Ao superarmos as barreiras e fortalecermos nossa comunhão, emerge uma verdade poderosa. A vida em união se converte em um testemunho eloquente para o mundo. Quando a comunidade de fiéis demonstra que é possível coexistir em afeto, cooperação e respeito, apesar das disparidades, ela prova que o Evangelho detém a capacidade de nos conectar de maneiras que nenhuma ideologia ou sistema humano conseguiria. Não é apenas uma questão de doutrina, é a manifestação visível de um poder transformador. Essa harmonia atrai as pessoas. Elas observam a autenticidade, a alegria e a capacidade de superação presentes em um coletivo que se mantém junto. A unidade se torna um farol, convidando aqueles que buscam propósito e pertencimento a se aproximarem e a descobrirem a fonte desse vínculo. Histórias de vidas alteradas por comunidades unidas são inúmeras, desde o apoio a famílias em necessidade, a construção de abrigos para desamparados, até a participação em iniciativas de paz em regiões de conflito. Imagine cenas de voluntários de diferentes origens e idades trabalhando lado a lado para distribuir alimentos em uma calamidade, ou um grupo de músicos de estilos variados, unindo seus talentos para apresentar uma mensagem de esperança. Pense em projetos sociais que florescem da colaboração de diversas igrejas, construindo escolas, hospitais ou centros comunitários, tudo movido pelo ideal de serviço ao próximo. Essas ações, que brotam de um coração unido, não apenas impactam positivamente as vidas ao redor, mas também comunicam, sem palavras, a profundidade do amor que nos inspira. O impacto é real, palpável e um convite irrecusável à fé. Chegamos ao ponto crucial. Somos convocados a viver em coesão com o corpo de Cristo. Esta não é uma sugestão, mas um chamado intrínseco à nossa fé. Uma escolha diária que influencia cada aspecto da existência. Pense agora. Qual é o seu lugar nesse organismo espiritual? Como suas habilidades podem fortalecer os elos? Seja promotor da pacificação no lar, construtor de pontes no trabalho ou voz de apoio na fé. Cada ação permeada de afeto e modéstia amplifica a harmonia. Reitero nosso mantra para seu coração. Nós somos um em Cristo, unidos pelo amor, fortalecidos pela diversidade e impulsionados pelo propósito divino.
Que a nossa unidade seja um farol de esperança, irradiando a luz do Evangelho em cada canto da terra. Amém. Se esta discussão te tocou, convido você a estender essa mensagem. Compartilhe este vídeo com quem se beneficiaria. Deixe seu comentário com suas experiências de união. Sua participação valida e multiplica o alcance.